E o tempo está ajudando, né? Essa ação lá em Itajaí, aliás, em todo o estado, pelo menos hoje. Como é que fica no restante do dia? Olha, Márcia, hoje está tudo bem, mas ontem aquele alerta que nós demos aqui juntas de temporal acabou se valendo lá no Oeste. É sobre isso que eu começo conversando hoje, falando desses 3 municípios do Oeste catarinense que tiveram prejuízos por conta de uma forte chuva de granizo que atingiu a região ontem. Foram as cidades de Arroio, Trinta, Salto Veloso e Macieira. Por lá, as lavouras foram destruídas por causa dessa forte chuva de granizo. Como vocês podem ver aí, as pedras chegaram a acumular as pedras de gelo. Plantações de milho para silagem foram as mais atingidas. Os moradores registraram 30 centímetros de altura de pedras de gelo. Elas caíram durante 30 minutos mais ou menos e a chuva depois continuou mais fraca até às 2 horas da tarde. Tá dado o recado que essas instabilidades já são coisa do passado, tá, gente? A partir de hoje, tudo já está mais leve em Santa Catarina. O que mantém ainda essas nuvens um pouquinho predominantes em todo o estado são 2 fatores. A gente tem ainda muita instabilidade aqui na faixa leste por causa de um cavado e tem também a tal da corrente de jato, que nada mais é que ventos muito intensos que encobrem o globo terrestre, quase como um rio de ventos que empurram também essas nuvens mais carregadas que vêm lá de outras regiões do Brasil em direção a Santa Catarina. A gente começa hoje com um dia de transição para o retorno do sol intenso. Então vamos dar aquele giro ao vivo para ver como é que essas nuvens estão se comportando, ainda predominando em boa parte de Santa Catarina. Itajaí, lá no Porto, é nosso primeiro destino, com 23 graus a temperatura por lá em Itajaí. A gente percebe uma boa presença da nebulosidade, assim como o Paulo Miller mostrou aqui em Floripa agora há pouco no nosso jornal. Vamos para Blumenau com 23 graus, também uma presença mais intensa das nuvens. Esse céu mais nublado vai ser característico do começo da manhã. Durante a tarde já devemos ter algumas aberturas. Floripa com 23 graus, nosso próximo destino. Também a gente percebe uma presença das nuvens, elas não são tão intensas quanto em outras áreas, mas ainda assim estão aí diminuindo essa sensação de calor. Para fechar também com 23 graus, temos Jaraguá do Sul e pela posição que a nossa câmera fica, nós temos um verdadeiro show de nuvens, elas em vários níveis, alguns mais baixos encobrindo a cidade, dando até uma sensação de nevoeiro para quem está por lá, e ali em cima as nuvens de tempo bom já aparecem com alguns buraquinhos de um céu mais azul, que é a tendência para o nosso dia hoje. Aberturas lentas no céu. A gente começou com essa presença mais intensa da nebulosidade, mas o sol está querendo predominar, principalmente nas áreas do oeste de Santa Catarina. Quando ele chegar, ele chega com força. Isso deve acontecer ali por volta das 10 da manhã, essa abertura mais significativa no céu do oeste. Nas outras áreas, a gente vai ter um processo um pouquinho mais lento e até mesmo com pancadas de chuva durante a noite de hoje. Elas devem ser um pouco mais frequentes no nosso Planalto Norte e também no litoral norte de Santa Catarina. 32 graus para Joinville, Itajaí, Blumenau. Temos também esse aquecimento intenso no oeste, Joaçaba e Chapecó, uma com 32, outra com 31 graus. Essa condição de calor intenso deve ganhar força amanhã, porque a quinta-feira vai seguir essa cara. Sol, pancadas de chuva, só que elas vão ser causadas por causa do calor. São aquelas pancadas de chuva típicas de verão que acontecem entre a tarde e a noite em todas as regiões do estado. O norte vai ser a área mais quente. 35 graus em Joinville, Itajaí vem junto também com essa marca, Blumenau com 34 graus, temos 33 lá em Joaçaba, Chapecó com 32, Caçador com 31, Criciúma com 32 graus, Floripa ainda tem uma temperatura, pode-se dizer, razoavelmente amena em comparação com as outras cidades, 29 graus em Floripa e Lages também essa mesma marca. Então é bom se preparar para um calor úmido e abafado a partir de amanhã. E já aviso, já que é pré-sexta, né, Márcia, um dia de muita expectativa, que o fim de semana deve ter uma carinha bem parecida, mas é claro que eu retorno para trazer mais detalhes. Muito bem, ontem você terminou a participação falando desse calor